O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de abandonar Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus estimados, e assim, aqui nesta igreja, onde de fato o título que nós damos, o que ela recebeu, é a Imaculada Conceição. E partindo, portanto, deste evento, a concepção de Maria, contam-se 9 meses, e aqui nós estamos, no seu nascimento. Faltam apenas mais 3 meses para os nossos festejos. Mas contando, portanto, do ano passado, sim, então são 9 meses. E hoje, nesta igreja, como filhos de Maria, e como queremos aprender, sem sombra de dúvida, seguir os seus ensinamentos, e imitar assim também a humildade da mãe, comemoramos o seu nascimento. Ora, meus caros, pensemos que todos aqueles, uma vez que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, todos foram manchados pelo pecado. O mal, através do pecado, tocava. Mas em Maria, o Senhor não permitiu. Em vista dos méritos de Cristo, e assim foi concebida sem pecado original. E a alegria, portanto, de celebrar o nascimento de quem nasceu sem pecado, de quem nasceu já santo, santa. Nós temos apenas na igreja, e assim a tradição nos ensina, apenas 3 nós celebramos a natividade. E os 3, portanto, têm a mesma dimensão de santificação, porque os demais santos, nós celebramos o dia da Páscoa deles, que é através da morte natural ou através, portanto, do martírio. E assim nós comemoramos no dia da partida, no dia do retorno para o Pai, a festa ou a solenidade. João Batista é um dos primeiros. Comemoramos a sua natividade por quê? Porque foi redimido quando ainda estava no ventre, quando Maria, indo com a sua solicitude visitar a sua prima Isabel, Jesus, que estava presente no ventre de Maria, e João no ventre de Isabel, João Batista exultou de alegria. E ali, portanto, já estava santo.
já estava redimido. Por isso comemoramos a sua natividade. Jesus, esse é Deus. Aquele que de fato nasceu da toda pura, toda santa, toda bela, é o Filho de Deus. Sem nenhum pecado, porque carregou os nossos pecados. E naquela liturgia da Semana Santa, sobretudo, portanto, da quinta-feira, da sexta-feira santa, não? Seu rosto ficou desfigurado. A causa de quê? Dos nossos pecados, das nossas enfermidades. Porque ele não tinha nenhuma mancha. Vítima pura e inocente. Também comemoramos o quê? A sua natividade, ou o seu Natal, o seu nascimento. O Filho de Deus. E depois, Maria, aquela que foi concebida, aquela que foi preparada para ser a mãe do Salvador, e pelos méritos de Cristo, portanto, nascia e nasceu, sem sombra de dúvida, sem mancha do pecado original. Entra na história mais bela. Inclusive, tem em algumas igrejas a devoção a Maria Menina, para mostrar aquela beleza, e sempre continuou bela, mesmo como adulta. Continuava sempre bela. É isso que, de fato, a ausência de pecado nos faz. Deixa-nos belo. Porque o que é que vai existir, Padre? A graça do Senhor. E onde a graça do Senhor tamanhamente se tem, a beleza se manifesta. E aquela preservada. A igreja celebra hoje o seu nascimento. Nasce uma filha de homem que não foi contaminada pela semente do mal. E assim, portanto, entrando na história, já começa a grande vitória, porque sabia perfeitamente que aqueles que estavam deprimidos, como nós escutamos ontem na leitura, não? Que hoje à noite iremos proclamar, aqueles que tinham perdido a esperança e a confiança, Maria vem como esse despertar da aurora, a estrela matutina, como de fato muitos chamam a estrela d'alva, aquela que primeiro desperta para depois desaparecer e o sol aparecer. Jesus como o sol nascente, mas aquela estrela que não é de fato uma estrela, é o planeta Vênus. Primeiro já indica e logo após desaparece, porque o sol é o seu filho. É ele quem brilha, e nas palavras de João Batista, é ele quem cresce, para que nós possamos diminuir. A mãe, pela mesma forma, todos os seus gestos, mesmo diante de tamanha grandeza que encontrou diante do Senhor, sempre manifesta humildade e simplicidade. Não se apresenta o seu filho, o sol nascente. Mas através de Maria e por Maria, nós chegaremos, portanto, no sol nascente. Chegaremos a Jesus. Por isso, meus caros, aniversário, todo mundo comemora. Aniversário de batismo, tão somente os cristãos, já começa a ficar pequeno. E aniversário como o de Maria, tão somente ela. É único. Por isso uma festa. Por isso nos alegramos. Por isso, de fato, dizemos, vale a pena subir as escadarias da Igreja da Conceição e celebrar. É nossa mãe. O seu aniversário é único na história. A sua beleza, pela mesma forma, inconfundível. Seus ensinamentos nos servirão. E nós aqui queremos, de fato, imitar as virtudes de Maria. Por isso, meus caros, penso que uma das primeiras virtudes que nós devemos imitar desta mãe, tão bela, tão pura, tão santa, é a capacidade, portanto, de responder ao Senhor o seu chamamento. Não ter medo, não temer.
Ela, portanto, quando foi convidada, diante, portanto, de ser a imaculada, ou seja, sem mancha, sem pecado, não hesitou. E às vezes nós temos tantos medos, ou às vezes, portanto, sei lá, uma insegurança tamanha. E aqui a virtude que nós poderíamos pedir hoje seria a virtude da confiança no Senhor. E ao mesmo tempo pedir a Ele, cura-nos dos traumas que às vezes nos aprisionam, que não faz, portanto, com que eu diga aquele sim com generosidade, como disseste. E certamente cada um sabe os traumas que carrega, os medos que levam, mas é preciso romper. O sol que essa, portanto, apontou e que dela nasceu, te cura, nos cura. Confia. E nessa confiança, já está imitando a Maria. Ela confiou. Sabia perfeitamente que aquilo que o Senhor pode fazer em nós é a melhor obra. E por que não deixar Ele fazer a melhor obra em ti, em nós? Por que fazer oposição com o medo ou com o trauma? Talvez o inimigo até queira isso, para que a melhor obra não aconteça na tua vida e continue, portanto, aquele ou aquela que sempre vai estar às margens, às margens. E o Senhor nos convida o quê? Ides para as águas mais profundas. É lá a frutuosidade do cristão. É lá, portanto, que vamos nos encontrar com a grandeza do Senhor e Ele mesmo vai estar conosco. Mas Ele pede sim. Lança tuas redes. Confia. Não seja desobediente. Se Pedro fosse desobediente, teria frutuosidade. Se Paulo fosse desobediente, quisesse fazer, portanto, apenas a sua vontade, eu não vou para Roma. Outro dissesse, portanto, eu não vou para aquelas partes não, da Grécia e tantas comunidades. Se cada um começasse a dizer, faço o que eu quero, nem poderíamos dizer que somos cristãos, porque não estamos fazendo a vontade do Senhor. Nem poderíamos dizer que estamos seguindo a Jesus, como aquela também seguiu, porque não somos capazes de fazer a vontade. Ele fez, ela fez. E por fazer a vontade de Deus, o Redentor entrou na história, sol nascente. Me redimiu, nos salvou. E ainda, portanto, naquele momento da cruz, é muito importante perceber como esta mulher, desde o momento da sua concepção, a preparação que o Senhor vai fazendo em vista do nascimento, ou em vista do Redentor, do Salvador, a participação que Maria vai tendo em todos os momentos e passos da vida de Jesus. E mesmo no último, ela está ali presente. E ali, portanto, Deus, Jesus confia, portanto, à igreja, através, portanto, de João. Eis aí a tua mãe. E mais uma vez, um outro título recebemos. Mater Ecclesia, ou seja, mãe da igreja. Aquela que vai estar conosco também a ajudar nas dificuldades, mas aquela que não se desesperou. Olha que confiança tamanha esta mulher teve. Confiança em dar o seu sim. Confiança em poder, portanto, fugir da fúria do mal manifestada em Herodes, que ali fez a matança, portanto, dos inocentes. Foge do seu país, da sua nação, para terras estrangeiras. Confiança, portanto, no Senhor em ensinar e transmitir os valores, certamente, da sua crença. Confiança tamanha, que se fosse uma mulher covarde, naquele momento da crucifixão, estava desesperada. As Escrituras não nos ensinam isso.
estava ali presente com as outras Marias. E ali, portanto, realmente sabia o que Deus estava fazendo na sua vida e na vida do seu filho. Confiança que tanto nos falta, para que possamos crescer na vida de fé, para que possamos lucrar dos frutos da graça e da santificação. Falta-nos a confiança. Por isso, nessa data tão importante, daquela que tanto confiou, e porque tanto confiou, o Senhor entregou ali, portanto, naquele último momento, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento passou a ser mãe de João, mãe da igreja, nossa mãe. E por isso não tenham medo diante daqueles que, na verdade, dizem que Maria é igual a todas as mulheres. Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, não foram concebidas sem pecado. Ela foi. Nossas mães poderão até comemorar aniversário, mas o pecado continua nelas. Por mais que se esforcem a ter uma vida de graça, cairão, um momento ou outro, estarão imbuídas ainda de pecados. Ela não. Seu aniversário não é de fato como todos os outros aniversários de mulheres ou de homens. É único. Se temos a alegria de celebrar o nosso aniversário no dia que nascemos para Deus e para a sua igreja, que é o batismo, Maria, portanto, com esse nascimento tão único, o seu aniversário também torna-se único. Alegria. Uma confiança que toma o nosso coração a dizer: como é tonto aquele que, na verdade, diz que Maria é igual, ou aquela que diz que Maria é igual a todas as mulheres. O anjo não chamou a sua mãe, a minha mãe, de cheia de graça, de bem-aventurada. Mas a Maria chamou: alegra-te, cheia de graça. Perceberam como, de fato, a ignorância, ou então, de fato, um ensinamento nada correto, leva, portanto, a desprezar a quem, com tanta graça, com tanto amor, foi cumulada. Não é qualquer mulher, é a mãe de Deus. E tudo que o Senhor fez na sua vida foi pelo quê, Padre? Pelos méritos de Cristo, o seu Filho unigênito. E às vezes ainda vemos retratos, fotografia, quadros de umas Virgem Maria que querem, portanto, imitar, não? Fazeram realmente obras modernas, não sei que tipo de coisa, que são esquisitas, no sentido, portanto, horroroso, feias. Às vezes até quando chega, mandam para cá, para o meu telefone, o grupo, eu até mando de volta e digo: olha, pode ser uma outra pessoa, ou a cara daquele que fez, mas não é isso, Maria. É toda bela. É isso que a ausência de pecado nos faz. Ser belo. Uma beleza que comunicava tanto interiormente como também na dimensão exterior. Por isso, essas pessoas que de fato, desconhecendo, ou nas suas ignorâncias, ou porque ensinaram e aprenderam de forma errônea, não tenham medo de ensinar e dizer. Não estejam apenas na missa ou na homilia, que talvez também sirva como catequese, ensinamento e doutrina, como meros ouvintes. Aprendam que comemorar aniversário, todos comemoram, mas o aniversário de Maria é único. E por que, se perguntar? Porque ela nasceu sem pecado. As demais e os demais não. Aprendam, portanto, a dizer para essas pessoas que desprezam Maria, a quem das mulheres que o anjo do Senhor se dirigiu como cheia de graça. Prove, apresente. A quem das mulheres que confiança tamanha teve no Senhor,
que acompanhou na hora da crucifixão, e ali, portanto, o próprio filho a entregou por mãe, que torna-se a nossa mãe. Quem das mulheres? Tão somente Maria. Enfim, tantos outros exemplos poderíamos, portanto, trazer diretamente para Maria, mas esses bastam para que possamos cada vez mais crescer naquela mesma confiança que ela teve ao Senhor. E porque teve tamanha confiança, mais graça acumulou. E ao mesmo tempo pedir a ela: interceda junto ao teu filho. Ele sabe perfeitamente quais são os nossos medos. Mas ao mesmo tempo, dá-nos a coragem, daquela mesma confiança que teve, para que possamos superar. E não mais hesitar diante do chamamento do Senhor. E ali, quando Ele chamar, onde nos chamar, responder com aquela generosidade. Porque confia. Porque sabe que Ele opera todas as coisas e as melhores coisas em nós. As melhores obras. Tudo de melhor o Senhor quer fazer em nós. Mas se o teu coração, se o nosso coração se fecha, a graça, ela não pode e não é invasiva. Respeita aquela natureza que está disposta ou não. Se está disposta, aquela natureza é agraciada. Se não está disposta, ela vai viver nas suas dimensões naturais. Ou talvez viver como serva do inimigo. E ao invés de ajudar na santificação tua e dos irmãos, está levando a tua precipitação. E levando também a precipitação de tantos. Por isso, meus estimados, nesse evangelho tão belo que nós escutamos, Jesus, onde de fato, ali fazendo todo aquele caminho, digo melhor, um percurso, não? A origem, e de repente também aqui entra a figura de José, porque não tem como de fato falar de Maria, falar realmente de Jesus, e não chegar, portanto, naquele homem justo, bondoso. É uma família. Unem-se. E aquelas mesmas virtudes, cada um também vai vivendo. Aquela mesma confiança também José teve? Teve. Não tinha uma companheira que lhe dava desgosto. Certamente deveria ser muito belo naquele lar. Uma mulher, uma companheira que somava, que sempre na vida de graça ali realmente impulsionava aquela casa. Também uma coisa única. Aquela família tinha Jesus em sua dimensão física. Mas não é que as nossas famílias não tenham Jesus na sua dimensão. Tem Jesus ali também presente. E poderemos também imitar. Ele disse, como de fato nós escutamos no final do Evangelho: é o Emanuel, Deus conosco. Assim, cumprindo as profecias. Se Ele é o Emanuel, Deus conosco, está comigo, está contigo, está na comunidade, está na nossa família. E o que é que nos basta agora, Padre? Se Ele está entre nós, está na nossa família e não nos abandona, agora é preciso também fazer aquele percurso de imitar as virtudes da família de Nazaré. A confiança de Maria, a confiança de José. Porque tanto confiaram, o Senhor cada vez mais manifestava suas graças. Nossa Senhora interceda por esses filhos nessa cidade, por aqueles que na verdade buscam caminhos que não levam ao teu filho, por aqueles que na verdade talvez estão acomodados, por aqueles que na verdade querem viver uma fé de indiferentismo ou de egoísmo. E assim, vivendo naquela comodidade, não mais apresentam pessoas para o teu filho. E é triste quando um cristão diz que é missionário e não apresenta, portanto,
as pessoas para Cristo. São Paulo, por acaso, não apresentou pessoas para Cristo? São Pedro, por acaso, não apresentou os apóstolos, os santos? Se esses homens e mulheres tão bondosos não tivessem realmente em sua dimensão missionária apresentado essas pessoas para Cristo, trazer essas pessoas para Cristo, nem sequer aqui existiríamos. Naquela época também existiam religiões. Se São Pedro e São Paulo, em sua dimensão de missão, e que essa também acompanhou, porque ela estava lá com Paulo, com Pedro e com João em Éfeso. E ali certamente viu aquela comunidade nascendo. E certamente João apresentando, sem sombra de dúvida, não? E trazendo pessoas para quem? Para Cristo. E que maravilha que eles puderam também ver Maria. Que confiança. Hoje no Evangelho da Noite nós vamos discutir essa temática. Para que na verdade não fiquemos acomodados. Cada um diga, ele já tem a sua religião, mas está bem, tá. Sim. Mas qual foi a igreja que o Senhor confiou? Que tem o fundamento dos apóstolos, que tem um sacerdócio válido, que tem uma Eucaristia válida. Porque lá não tem sacerdócio válido, porque não tem sucessão apostólica. De consequência, porque não tem sucessão apostólica, não tem Eucaristia. Em uma igreja onde não tem sacerdócio, onde não tem Eucaristia e onde não tem a Virgem Maria, essa igreja falta. E são esses que devem fazer o percurso de volta, a totalidade, aonde de fato se tem sacerdotes, se tem Eucaristia e se tem uma mãe, ao invés de ficar falando que Maria é igual às demais mulheres. E agora o que falta a nós? Trazer essas pessoas, apresentar essas pessoas. A beleza que, na verdade, daquilo que eles não têm e nunca vão ter: sacerdócio, Eucaristia. Poderão até fazer encenação e ali dizer que é uma representação, mas nunca será Jesus naquele pão. Porque não tem sacerdote. Vocês perceberam a riqueza que essa nossa religião, que essa mãe, portanto, ali amparou, que Jesus confiou aos seus apóstolos, que a tradição nos ensinou, a riqueza que nós temos? Diante de tamanhos tesouros e riquezas, aqueles que não têm, que venham buscar e saborear. Não é sair para buscar o quê? Não tem sacerdote válido, não tem Eucaristia válida, nem tem a mãe de Jesus. E vai abrir a boca a dizer que ela é igual? Quem despreza o Senhor e os seus ensinamentos, também não é digno de participar com Ele da sua glória. Por isso, ó mãe, queremos sim chegar à glória do teu Filho, pela tua intercessão, pelas tuas preces, pela tua proteção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.